Mais uma unidade básica de saúde passa a integrar a Rede Bem Cuidar. A nova estrutura da UBS Guabiroba foi reinaugurada no sábado. Vem aí a campanha do Agasalho 2017. A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social foi aberta neste final de semana. E você vai ver como é possível ajudar a tornar o inverno de quem precisa um pouco mais quente. E ainda, vamos saber como funcionam os projetos de lei de incentivo à cultura. O assunto é tema de uma audiência pública hoje, aqui na Câmara Municipal. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no TV Câmara Notícia. Fique com a gente. Olá, a comunidade da Guabiroba já conta com uma nova unidade básica de saúde. A estrutura antiga foi reformada, passou por ampliação e abriu as portas na tarde de sábado. Foi uma tarde diferenciada, com muita descontração, apresentações musicais, depoimentos sobre a importância do espaço e falas emocionadas. Tudo isso marcou a inauguração da nova unidade básica de saúde da Guabiroba, acompanhada de perto pela comunidade, que aguardava há anos por um local mais adequado de atendimento. Excelente. O atendimento ficou melhor, agora vai acabar as filas, né? Que a gente tinha que vir para a fila. Antes era horrível, o cara trabalhava muito mal, né? Mas agora ficou um troço excelente que fizeram para Guabiroba, excelente. Na companhia de servidores da UBS, vereadores e usuários, a prefeita Paula Mascarenhas abriu as portas da nova unidade, destacando ser a terceira a integrar o sistema de atendimento da Rede Bem Cuidar. É a realização de um sonho, né? De um sonho da comunidade e também de uma sequência de um planejamento. Essa aqui é a terceira unidade da Rede Bem Cuidar, nós já temos uma na Bom Jesus, outra no Simões Lopes, essa é a terceira. Eu me comprometi a entregar 4, essa e mais 3. A próxima vai ser a da Sangafunda, depois nós temos lá do Barro Duro, do Balneário dos Prazeres, e também ali na Salgado Filho. E a ideia é que isso vá replicando para as outras. É um novo modelo de unidade básica de saúde. Tanto ela quanto os vereadores que estiveram presentes entendem que a Rede Bem Cuidar é um local de estimular a saúde e não apenas tratar doenças. A saúde toda, o país todo vem enfrentando dificuldades. Cabe à gestão nossa, municipal, fazer melhoras. E as melhoras não acontecem de uma hora para outra, elas acontecem dentro de um processo contínuo de busca incessante da melhoria para o nosso povo. E o caso da Guabiroba é um deles. A comunidade toda, mas individualmente cada pessoa tem sido muito melhor atendida. E a Rede Bem Cuidar é isso, porque se preocupa com o desenvolvimento integral da pessoa. Não apenas em tratar a doença, mas atender a pessoa desde o acolhimento, uma preocupação com a estratégia da saúde da família, que faz parte da Rede Bem Cuidar, né? E todo o atendimento que hoje toda a população aqui do Guabiroba, né? Mais de 9.000 pessoas serão atendidas. A UBS Guabiroba estava em obras há quase 1 ano e meio. Com a reforma, o espaço físico praticamente triplicou, passando para quase 400 metros quadrados. São 10 consultórios, entre clínicos e odontológicos, salas para enfermagem, fisioterapias, exames e vacinas, além de novos equipamentos. Como vim muitas vezes aqui fazer reportagem, quando era repórter aí nas emissoras aqui de Pelotas, e conhecer essa estrutura antes, ver hoje é impressionante, é uma transformação total de estrutura, é um prédio moderno, um prédio que acolhe muito bem aí os moradores da Guabiroba. É impressionante o que ficou essa estrutura, né? Muito mais moderna, atualizada, com conforto para quem vem buscar um atendimento, profissionais qualificados. Há o acolhimento da nossa comunidade e não tão somente a questão da saúde básica. Estão de parabéns o governo Paulo, o governo Eduardo, por esta iniciativa. E a nossa intenção, o nosso objetivo, a nossa colaboração, o nosso esforço é para que este trabalho possa se multiplicar em outros locais, em outras UBS de Pelotas. O investimento para a obra foi de R$ 950 mil, com recursos da Prefeitura e do Estado. Ao lado da sala de recepção, Dona Ivete estava encantada com a nova farmácia distrital, que vai funcionar na unidade. Maravilhoso! Fornece os medicamentos que eram fornecidos antes somente na farmácia municipal, né? Antes aqui eram medicamentos básicos, agora nós temos uma gama bem maior de medicamentos, né? Então eu acho que isso é bem importante para toda
população daqui da Guabiroba e também de outros lugares que podem vir retirar medicamento aqui conosco, né? Então, para nós está sendo bem gratificante. O atendimento no local é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 10h30 e da 1h30 da tarde às 4h30. O sistema da Rede Bem Cuidar elimina as filas e fichas para o atendimento, que passa a ser feito por meio de agendamento prévio. Para a dona Sara, faltou apenas um detalhe. Ela gostaria que a unidade abrisse ao meio-dia, mas aprovou tudo o que viu. Hoje eu tive uma resposta de que uma das coisas que eu acho que o postinho não deve fechar ao meio-dia, a gente ter um plantonista, tá? Trazer um gineco, um pediatra, né? São essas coisas, já é um bom começo, tá? Então, de parabéns, gente. Olha, foi assim, ó, eu tô agradecida por isso e espero que as coisas melhorem com o tempo cada vez mais. Agora a gente fala de educação porque já estão abertas as inscrições para o pré-ENEM dos bairros até o dia 29 de junho. Os interessados aí devem fazer a matrícula na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica lá na Rua Marechal Deodoro, 404, esquina com a Rua 3 de Maio, das 9h30 da manhã até o meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Os candidatos devem levar a documentação básica, além do comprovante de renda, né, de residência e de renda, que neste caso não pode passar aí de 2 salários mínimos. As aulas começam no dia 3 de julho. E quem transita, trafega aí pela área central da cidade, deve ficar atento a novas interdições. Devido aí ao início das obras de requalificação da Rua Marechal Deodoro, o trânsito na esquina com a Rua Doutor Amarante está bloqueado. Desde as 8h30 da manhã de hoje, o trânsito foi interrompido na Rua Marechal Deodoro, esquina Doutor Amarante, para obras de drenagem. Carros e ônibus do transporte coletivo tiveram que alterar os trajetos. Ao descer pela Deodoro, no sentido bairro Centro, os veículos estão dobrando à direita na Rua Antônio dos Anjos e se deslocam até a Rua Professor Araújo em direção a Bento Gonçalves. A previsão inicial da Secretaria de Transporte e Trânsito é de que esse desvio permaneça durante uma semana enquanto são feitas as obras no local. A sugestão é de que motoristas busquem outros acessos ao centro durante o período. Depois do intervalo, vamos mostrar onde estão os pontos de recolhimento de doações para mais uma campanha do agasalho do município. Nós já voltamos. A linha Ângulo Coabipel sai do campus Ângulo da Universidade Federal pela Gomes Carneiro, passando pela Benjamin Constant, Barroso, Alberto Rosa, Dom Pedro até a General Osório. De lá segue até a Doutor Amarante, depois Anchieta, Barão de Azevedo Machado até o terminal da Coabipel, voltando pela Deodoro, passando pelo Mercado Público e retornando ao ângulo pelo mesmo trajeto da ida. Já a linha Balsa Centro, o ônibus parte do terminal de dentro do bairro, seguindo pela Tiradentes, Garibaldi, em seguida entra na Gomes Carneiro, Xavier Ferreira, depois Benjamin Constant até a General Osório. De lá vai até a Floriano e começa a retornar pela Deodoro, Lobo da Costa, passa pelo Mercado e desce pela Andrade Neves, Uruguai, retornando para a Balsa pelo mesmo itinerário da ida. A linha rodoviária parte do terminal, segue pela Avenida Bento, entra na Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, Andrade Neves, até o Uruguai. Depois Osório até a Conde de Porto Alegre, retornando pela General Osório até a Bento, seguindo em direção à rodoviária. A linha Navegantes Assis Brasil sai da Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá segue até a Rua Antônio dos Anjos, desce em direção ao centro pela Marechal Deodoro até a Lobo da Costa, chegando no terminal do Mercado. Daí começa a retornar pela Osório até a Rafael Pinto Bandeira, entra na Avenida Juscelino Kubitschek e retorna ao terminal da Bento pelo mesmo trajeto. A linha Navegantes Coabipel sai do terminal da Bento ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa,
Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá vai para a Rua Dom Pedro II, subindo em direção ao Osório, e segue para o terminal na Coabipel. O retorno começa pela Rua Marechal Deodoro até a Lobo da Costa e passa pelo Mercado na Andrade Neves, retornando pela Dom Pedro até o terminal de chegada. Amanhã foi de sol, mas com aquele friozinho assim, a gente iniciou aí a semana aqui em Pelotas. E para as próximas horas também para amanhã, como é que será que fica? É o que a gente confere agora no gráfico da previsão do tempo. O sol predominou na maior parte do dia. A temperatura mínima chegou a 11 graus no comecinho da manhã. À tarde, o tempo também se manteve firme com temperaturas amenas. Nada de chuva para as próximas horas. Mas amanhã o céu deve fechar novamente e há chances de pancadas de chuva isoladas e rápidas. Mínima de 14 e máxima de 23 graus para terça-feira. Solidariedade em alta. Neste fim de semana foi aberta mais uma campanha do agasalho do município. São pelo menos 13 pontos de arrecadação, onde podem serem doados aí roupas, cobertas, calçados, até o dia 29 de julho. Com a chegada da época do ano mais fria e das temperaturas mais baixas, nada é melhor do que exercitar a solidariedade. E o convite para fazer uma boa ação e aquecer o inverno de quem precisa foi feito no sábado pela manhã, na abertura de mais uma campanha do agasalho da Secretaria de Assistência Social. Agora mesmo nós guardamos todas de verão, estamos organizando as roupas de inverno. Então as doações elas são feitas lá na secretaria mesmo, ou se a pessoa tem algum problema, tipo um incêndio da sua casa, a gente vai até o local, presta assistência, não só de roupa, mas de alimentação, fornece a documentação toda, né, em caso de sinistro. Então tem esse serviço também, mas preferencialmente o pessoal vai até a nossa secretaria, já sabe que lá a gente dá toda essa assistência e fornece o agasalho. A ideia é sensibilizar a comunidade para que todos revisem seus guarda-roupas e doem alguma peça de roupa em boas condições, que já não usem mais. A prefeita Paula foi a primeira a fazer a doação. Logo em seguida, as demais autoridades que participaram da abertura da campanha. Chamar a atenção que cada um deve participar, cada um deve doar um pouco de si. E eu até digo mais, não é apenas doar aquilo que sobra, é doar o que a gente tem mesmo, para dividir com o outro, para ser solidário com o outro. E eu ressalto sempre que a política é efetivamente uma das grandes formas de caridade, isso o Papa Francisco tem falado muito bem, não é misturar política com religião, é misturar política com vida, porque a solidariedade, a caridade, o fazer para o outro faz parte do ser humano. O vereador Daniel Trezessiak, do PSDB, reforçou o convite para a população se engajar na campanha do agasalho. O pessoal colabore, faça uma revisão, pente fino no seu armário, veja aquilo que não está usando mais, mas que esteja em boas condições para que o próximo possa utilizar. Então, faça sua doação nos pontos de coleta, então de um casaco, de um blusão, de um cobertor, de um calçado, de uma meia. Então é importante um gesto simples, mas que ajuda muita gente. Então, faça a sua doação e faça o inverno das pessoas que mais precisam muito mais quente. Os pontos de recolhimento são Shopping Pelotas, Rodoviária, Mercado Central, Secretarias de Assistência Social e de Saúde, 4 unidades básicas da saúde como a Bom Jesus, Guabiroba, Sangafunda e Simões Lopes. E ainda, empresas como a Ótica Central, Posto São José e o Estúdio Balé Press também são pontos de arrecadação. O lançamento da campanha no Mercado Central ainda contou com apresentações musicais.
Daqui a pouco mais, às 6h30 da tarde, o plenário aqui da Câmara se abre para uma audiência pública proposta pela vereadora Daiane Dias, do PSB, que traz como intuito aí o entendimento de como acessar as leis de incentivo à cultura. Para a gente entender um pouco mais de como funciona esse processo, nós conversamos agora com o produtor cultural Manoval Roube, que também vai estar participando do encontro. Como é que é, Manoval? Para acessar, é possível fazer cultura, promover cultura por meio desses acessos, por meio dessa lei de incentivo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. É possível sim, é viável e é muito importante, né, acessar esses recursos. A gente sabe que a cultura, como cadeia produtiva, ela é prioridade em muitos países desenvolvidos do mundo, né, e ela é muito rica. Por exemplo, se a gente organiza um show, é impressionante a quantidade de pessoas que ganham dentro dessa cadeia, né? Tem quem faz o design, a arte, tem o segurança, tem quem vende as bebidas, né? Tem o hold. Quando a gente para pensar na quantidade dessa cadeia, ela é enorme. A quantidade de pontas que ganham, né, e geram emprego e renda dentro dessa cadeia da cultura, em diversas linguagens, né? E as leis de incentivo e os fundos, que são 2 formatos, são muito importantes dentro desse processo. Certamente, né? São formatos, como tu bem disse, são formatos municipais, estaduais e federais, é isso? Sim, são 3 formatos que a gente que a gente pode acessar esses recursos, né? Formatos federais através da Lei Rouanet, por exemplo, ou editais específicos que a gente pode acessar verbas para pontos de cultura. E tem verbas estaduais que a lei estadual de incentivo à cultura e fundos também de cultura e recursos municipais através de editais de eventos ou o Procultura, por exemplo, né? Então, tem possibilidades municipais, estaduais e federais para estar acessando esses recursos, para estar viabilizando as produções culturais. No teu caso, por exemplo, tu já acessaste a realização, do projeto por meio desses incentivos? Sim, a gente já conseguiu acessar recursos de editais específicos do governo federal como pontos de cultura. Isso nos permitiu fazer trabalhos que a gente se orgulha muito de ter viabilizado. Por exemplo, no ponto de cultura Outro Sul, a gente tinha um estúdio móvel, então a gente poderia estar gravando os artistas nas suas localidades, né? Um exemplo de um produto que surgiu desse trabalho foi o disco do Serginho da Vassoura, que é um músico que fica na praça ali. A gente gravou o artista e distribuímos e fizemos 1000 cópias do disco dele. Ele conseguiu comercializar as 1000 cópias, então, como resultado desse trabalho do ponto de cultura, gerou uma possibilidade, né, de recursos para o próprio artista como resultado desse processo. Então, naquele momento foram gravados artistas como Djavaz, foram o Eduardo Freda, foram vários artistas gravados. Então, um exemplo do que a gente conseguiu acessar recursos de um edital federal do ponto de cultura. A gente também acessou recursos estaduais através de um fundo para o Festival Satolep Circos, que trouxemos o Mundo Livre S.A. de Pernambuco, que na ocasião fez uma conexão do Mangue Beat com o Tambor do Sopapo, aqui de Pelotas, né? E também já acessamos recursos municipais para Primavera Cultura Livre, para diversos eventos. Então, a gente já transitou entre fundos federais, fundos estaduais e fundos municipais nesse trabalho de sustentabilidade através da cultura, né, para estar gerando emprego e renda para artistas, né, o pessoal que trabalha nessa cadeia. Perfeito. Manoval, a Lei de Incentivo à Cultura aqui no Estado, ela completa este ano, 2017, aí atinge a maioridade, 21 anos, né, desde a Lei de 10.856 de 96. Nesse período todo, o que evoluiu, o que facilitou, o que se tornou mais entrave, quais são as vantagens e as desvantagens das leis, do acesso às leis? Eu confesso que isso seria uma discussão muito técnica, no caso, e eu sempre tive muita dificuldade na questão burocrática de leis como a Rouanet e como a LIC estadual, né? Então, eu acho um caminho mais simples o Procultura, por exemplo, os editais locais, né? Essa parte da Rouanet, essa parte da LIC é uma coisa muito técnica, então tem que ser feito por especialistas, então não são questões simples que está ao acesso de todas as pessoas que se envolvem de alguma maneira com cultura, né? Teria que ser um trabalho para profissionais que já têm um acúmulo, já têm uma experiência naquela área, então dificulta para muita gente acessar esses acessos, né? Então, no decorrer dos anos, eu não vejo assim grandes avanços.
relacionados à Rouanet, relacionados ali que estadual na questão de uma desburocratização. Sabe? Eu ainda vejo muitas dificuldades de acesso, eu ainda vejo muitos entraves, e são questões que no âmbito municipal a gente vem evoluindo, né? Que a gente já percebe hoje que tu consegue escrever um edital de uma maneira simples para um evento local ou para o Procultura, né? A planilha, por exemplo, para te escrever o projeto é bem simplificada, né? Qualquer pessoa consegue acessar e escrever seu projeto de uma maneira muito simples. Então, eu vejo a questão municipal mais fácil do que uma desburocratização a nível estadual e federal. Perfeitamente. Então, logo mais, né, daqui a pouco mais, então, aí essa discussão, eu ganho um importante espaço para convidar a comunidade cultural, os promotores culturais, os representantes públicos, para cada vez mais tentar facilitar esse processo, né? Certamente, eu acho que é muito exitosa, né, a proposta da vereadora Daiane, no sentido de que, de fato, nós temos um problema, né? Eu acho que a audiência surge um pouco desse problema que os mecanismos de financiamento da cultura não chegam nos locais que mais precisam, né? As comunidades mais carentes, e isso é um fato. Né? A gente vai estar discutindo o porquê disso. Os projetos mais modestos, dá para dizer assim, não chegam. São muito raros os projetos que chegam nas comunidades. E a gente tem que discutir o porquê disso. Né? Então, acho que é muito importante o que a gente vai estar sendo discutido nessa audiência, porque a gente vai tentar compreender isso. Né? Por que não chega em quem mais precisa esses financiamentos? A Secretaria de Cultura ela realiza oficinas. E mesmo tendo algumas ações para tentar fazer chegar, de fato, não chega ainda, né? Então, por que não chega? Então, a gente tem que estar discutindo esses motivos, esses caminhos, para tentar romper, né, só classe média, os obstáculos, por que só a classe média de produtores culturais conseguem estar acessando esses recursos e não as comunidades que mais precisam, né? Perfeitamente. Manuval, muito obrigado pela participação aqui conosco. E a gente deseja aí uma ótima audiência para todo mundo. Muito obrigado, uma boa tarde. Perfeito. Agradecendo o Manuval, a gente agradece também você de casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje ficamos por aqui. Outras notícias ao longo aí da nossa programação.